Então, amigos e amigas, como eu prometi, eu vou passar algumas imagens sobre Ugarit e as invasões dos povos do mar. Com isso, eu pretendo consolidar uma posição teórica, que não é minha, de outros historiadores, inclusive profissionais, que já perceberam a importância na história de Israel a inclusão da descoberta de Ugarit e a grande revelação que, quase revolução da civilização, uma mudança completa no fim da Idade do Bronze com a invasão dos povos do mar. Então podemos começar e trago esse mapa que vai ser o nosso palco do teatro. Esse é um mapa que já fala em povos do mar. São dois pontos que eu quero repisar. A descoberta de Ugarit e as suas consequências e a introdução da história na história dos povos do mar, algo que apareceu nebulosamente no século XIX, mas se firmou bastante no século XX. E hoje gosta, sim, de um lugar muito especial na história do final da Idade do Bronze. É fundamental a gente falar na história. O fim da Idade do Bronze marca um novo recomeço do planeta, ou aquilo que a gente pensa que era a inteligência, a civilização, lá por volta de 1200 a.C. Tudo começa com a navegação, o comércio e os negócios, o dinheiro. A Idade do Bronze ficou conhecida também pela prosperidade econômica, quando pela primeira vez existe um intercâmbio comercial entre povos, pelo menos o que a história consegue registrar. No tocante à parte do Oriente Médio, é fundamental isso. Entender que no Egito, o império mais antigo de todos aqui, tirando a Suméria, nós vamos ver que isso tudo se resolve em torno de portos, em vias de comércio nos portos. O caminho do mar, como os romanos chamavam, a Via Maris, esse é o caminho do mar, como se vai, por exemplo, do Egito até a Turquia. Nesse mapa vocês veem os portos de Alexandria, vocês vão ver logo a seguir, vocês vão ter uma ideia do que era um porto de Ashkanu, hoje chama-se Ashkelon, uma cidade egípcia. Esse porto existe ainda hoje é mais um balneário, é um belíssimo lugar. Os romanos mantiveram esse porto funcionando durante muito tempo. Ele é muito antigo. Ele está funcionando há pelo menos uns quase 4.000 anos, esse porto. A parada seguinte é Latáquia, na Síria. Aqui nós vemos, já estamos perto de Ugarit, mais ao norte nesse mapa da cidade aqui. Aqui uma vista aérea para mostrar a entrada. Aliás, um lugar estratégico do ponto de vista militar hoje. Bem perto desse lugar aqui, Ramsés II travou uma batalha de Kadesh, que terminou empatada contra os hititas. O domínio egípcio em Canaã, na verdade, o domínio militar, começa com Tutmés, 200 anos antes de Ramsés, então 1400 e pouco, antes de Cristo. Mas Ramsés é o faraó mais vitorioso, mais militarizado e mais vitorioso. Ele chega a Kadesh e essa guerra termina empatada. Os israelitas ali residentes, ainda chamados canaanitas, adoravam o deus El. Esse era o deus da região. Quando a gente começar a falar mais Ugarit, dá para entender de onde é que surgiu El Elyon, El Shaddai, El Sabaoth, etc., os nomes bíblicos de Deus na Bíblia. Israelitas começam a existir apenas a partir do século XII, como eu já falei, depois da invasão dos povos do mar. Aqui é uma fotografia do Ramsés. O Ramsés tem uma prova da existência dele, ele mesmo. Ele tem até a identidade.
O primeiro contato egípcio em Canaã, segundo está no museu lá de Tel Aviv, ou Jerusalém, agora não me lembro qual dos dois, eu só sei pela literatura, 1850 a.C., olha só que loucura isso, como é antigo isso, é o primeiro contato egípcio. Eles vão conhecer os Chazus, Rabiru, como eles chamavam os cananitas, eles vão entrar em contato. E logo, como são muito desorganizadas, aquelas tribos selvagens, tão longe de ser o povo de Israel do futuro, ainda, o Egito consegue se manter lá durante muito tempo. Lá por volta de 1400, eles já estão bem estabelecidos. Logo em seguida, vem no reinado de Akenaton, aparecem as cartas de Tel El Amarna, é uma correspondência que está nos museus hoje. Então, a língua é acadiana, que é falada nessas cartas, a escrita é na plataforma cuneiforme. E aqui mostra o domínio egípcio nesse lugar. O outro contato, o terceiro contato, mais tardio, vai durar bastante tempo. Ele só vai se enfraquecer em 1180 e o ano-chave é 1177, como veremos. Os povos do mar chegam e aí começa a coisa ficar muito louca em Canaã, ou Retenu, como os egípcios assim a chamavam. A época das grandes descobertas é 1900, depois da Primeira Guerra Mundial. 1919 em diante, 1923, 1924. Em 23 e 24, ou os anos que se seguiram, são descobertas as cartas de Tel El Amarna, a capital do reino de... Agora a divindade é Aton, não é mais Amon-Ra. Akenaton criou um monoteísmo que durou só 17 anos. E o Cairo, na época, fervilhava já de gente chegando da Inglaterra, da França, alemães, italianos. São os primeiros arqueólogos que podem agora frequentar a terra do Islã. Eles podem entrar no portal do Oriente, onde o ocidental perdia a vida, como continua perdendo até hoje. Hoje é o portal que vai na casa do Ocidente matá-los. Então, essas figuras com que eu estou recheando esse relato mostram isso. Existe um existe um balneário chamado Cesareia Marítima, feito pelo Herodes em 10 a.C. Aqui estão as ruínas dessa fortaleza marítima. É belíssima, mas isso aqui não era um porto importante. Nessa figura nós vamos ver Claude Schaeffer, um arqueólogo francês que descobre Ras-Shamra, a descoberta dessa cidade, que seria a principal da civilização ugarita, deve-se ao trabalho desse homem. 1923. Nós estamos numa época, esses anos 20, os loucos anos 20, são cheios de tradição, de uma nova tradição, é uma nova era, uma bela época de desperdício, de luxúria, de gastos. É loucura mesmo, muita bebida, jogatina. Mas na pintura é lindíssima nessa época, os últimos anos dos impressionistas. E aqui tem uma imagem de Damasco, uma cidade de cultura francesa belíssima. Como Beirute também é. Aqui são cristãos maronitas, né? Em Bet Shean, uma cidade ao norte de Jerusalém, existe uma cabeça de estatueta votiva egípcia, feita de basalto. Em pleno Israel, tem uma fortaleza egípcia, essa sim, bem grande, uma comunidade militar. Inclusive, há cartas de Tel Amarna citam. O comandante local da guarnição pede socorro para o faraó, pede 50 homens. Dá para ver que é uma coisa bem pequena. Você está pedindo 50 homens para ajudar. Isso é um período de 1450 a 1300, bem no meio de 1370, ali está o momento de Akenaton. Esse posto avançado egípcio foi ocupado por mercenários filisteus, com o Vale do Jordão ao fundo, como vocês veem na foto. Isso retrataria uma realidade do século XIII e século XII, bem o momento da invasão dos povos do mar. E os filisteus
são um desses povos do mar. Continuando, um dos grandes mestres da arqueologia, Flinders Petrie, ele esteve no Egito, ele procurou e não achou o Monte Sinai. Ficou um pouco frustrado, porque a Bíblia fala em Monte Sinai, Monte Horebe, e nada. Não teve como comprovar a existência histórica de uma montanha. Ela deve ter se mudado, provavelmente, essa montanha. Esse outro quadro que eu vou passar rapidamente é o domínio hitita no norte, onde é a Turquia hoje, mas era um território muito grande. Isso foi um império que teve bastante desenvolvimento. O que interessa realmente é este quadro aqui. Aqui já tem alguns nomes que vale a pena a gente olhar com mais atenção. Do Egito, saindo do Egito, a gente vai ver uma continuidade desse caminho, desse império, que vai se juntar aos hititas do norte, onde é a Turquia. Então passa pelo Líbano, passa pela Síria, onde é a Turquia hoje. E esse é um mapa muito antigo, poderia ser um mapa do século XIX ou século XX antes de Cristo. Então estamos lá em 1900 e pouco, né? Já estamos no primeiro período intermediário da história das dinastias egípcias. Não há que falar em israelitas, não existem ainda. Nesse momento aqui é um momento 1922, o momento das grandes descobertas. Howard Carter, no último dia da expedição, terminou o dinheiro do Lord Carnarvon, que financiava o projeto arqueológico. Aí o Carter, desesperado, não tinha achado nada, resolveu usar dinamite, com aquela delicadeza com que era feita a arqueologia naquele tempo. Explodiu a montanha e graças a essa dinamite a gente descobriu Tutankhamon. Nós não, ele. Howard Carter, 1922, Tutankhamon. E a história do Akhenaton meio que se fecha. Ela passa a ser uma coisa com testemunho, nada como uma criatura de carne e osso. Porque aí os historiadores deitam e rolam. Tem que comemorar mesmo, quando tu acha uma coisa que só estava escrito em textos que ninguém conseguia entender. Os hieróglifos custaram a ser decifrados. A humanidade não conhecia nada de Egito até 1822, depois 24, depois 32, quando começam as traduções da escrita cuneiforme lá na Pérsia, Besuntum, chama-se um santuário do deus Assur, né? E o Champollion, na França, o francês, daquela expedição do Napoleão, ele decifra os hieróglifos. Então fica muito... A arqueologia francesa deve muito a Champollion. Nós vamos ver mais adiante como é importante na invasão dos povos do mar a presença já do Champollion dando palpite, isto é, tentando decifrar aquilo que está nas paredes do templo, lá de Medinet Habu, no Vale dos Reis. Aqui uma foto de Jerusalém desse ano de 1923. As coisas eram assim, bem devagar, mas os arqueólogos tinham uma certa pressa. É nesse instante que o Claude Scheffer ele descobre Latakia, ou Garit, na verdade. Ras Shanra é o nome da cidade. E aqui vale a pena pensar um pouquinho como foi importante essa descoberta. Já antes havia uma tentativa, em 1913, ainda nem tinha começado a Primeira Guerra, e o Thomas Edward Lawrence, o famoso Lawrence das Arábias, andava em Carchemish, na Turquia. Ele vai descobrir algumas coisas da civilização hitita, mas eles erram dolorosamente na datação. Hititas foram destruídos já na invasão dos povos do mar. Aquilo que eles pensavam que era mais recente era mais velho, mas eles não tinham como saber também naquela época, em 1913. A foto mostra o verdadeiro Lawrence das Arábias, em 28, já se transformado num político militar. Ajudou os ingleses a expulsar os turcos. O Império Otomano é tomado então pela Inglaterra e as terras do petróleo agora são da British Petroleum. Vamos adiante. Museu Britânico, 1924. Daí surgiu muita gente inteligente.
desde o século XIX já fornecia historiadores e arqueólogos. Paris em 23, a mesma Paris de Claude Scheffer. Nova imagem de Paris. Esse lugar aqui, eu tive nesse lugar, eu achei essa fotografia para mim é muito, muito especial. Quartier Latin, nós estamos a poucos metros do caminho que leva a Sorbonne, no quarteirão latino. E aquelas cadeirinhas ali, claro, não são as mesmas. Eu sentei numa cadeira daquelas de palha. Eu acho que ainda é assim em Paris, essas horas que eu não vou lá. Mas eu acho que ainda é assim. Aqui tem uma dama muito bonita. Essa arte do Quartier Latin, a arqueologia era também artística. Se buscava e se achava obras de arte fantásticas, como, por exemplo, a civilização de Creta, de Knossos, espetacular, Palácio de Knossos. Os minoicos são predecessores dos micênicos, que por sua vez são predecessores dos gregos, que são predecessores da literatura, inclusive da literatura bíblica. A Bíblia custou arrancar, porque não havia como escrevê-la. Então, o Esdras e a sua turma tiveram que esperar, como eu falei, até o século V, né? Embora ele já tivesse morrido há mais tempo, o Esdras viveu 200 e tantos anos, do ponto de vista literário e mítico, né? Tel Aviv, 1924, acho que não está mais em pé essa beleza, ok? Aqui as famosas cartas de Telemamarna, com o resto da própria cidade descoberta também no mesmo ano. Ugarit tinha templos dedicados a Baal e Dagon. Espetacular, um templo um do lado do outro. Quem conhece Samuel 1, sabe de quem eu estou falando, Dagon. Como esse Deus voltou embarcado junto com os povos do mar, é um mistério, mas ele já era muito mais antigo. Dagon é uma versão cananita daquela região ali, Ugarita, bem mais recente, que a origem mesmo, aí nós vamos nos perder em algo assim como umas dezenas de milhares de anos. Isso já não é mais história e também já não é mais pré-história, mas é mais verdade do que as duas juntas. Esse cara aqui fez um trabalho espetacular. Charles Leonard Oley, ele morreu em 1960. Grande descoberta dele foi a cidade de Ur. Ossos da realeza, do pessoal do palácio. Entre elas a, aspas, princesa Puabi, que na verdade era uma deusa Anunnaki, né? Anunnaki. Golan, Golias, cabeça grande. Golan quer dizer gigante na língua sumeriana. Daí que vem Golias, colinas de Golã. Não é por acaso. E o que esse rapazinho aí descobriu? Uma deusa que tinha uma cabeça monumental. Os adornos de ouro estão lá no Museu Britânico. Ela tinha, na conta dos anatomistas, teria 2,20 metros de altura. Era uma senhora rainha. Ô, mulher bem grande. Os ossos dessa gente estão lá no Museu Britânico. Ninguém toca. É proibido chegar lá. Ninguém mexe nisso aí. Quem mexe? Se mexer nisso aí, vão ter que fazer toda a história de novo. E nós estamos num momento que a história está começando a não derrotar o mito, porque o mito é impossível derrotar, né? E nem deveria também, né? Por falar em mito, Mircea Eliade vai fazer ele vai escrever um livro chamado O Sagrado e o Profano, onde ele fala que o mito serve à renovação de uma história que, para o homem religioso, é uma história que se repete, ela é cíclica, é um tempo diferente um do outro. O homem não religioso, o tempo é um só, ele é homogêneo, ele é uma linha reta,
ele não se repete, ele é profano. Mas para o homem religioso, para manter o mito original vivo, ele precisa repetir na forma de ritual. É a liturgia, por exemplo, da missa. A missa católica cristã, ela reedita o sacrifício de Jesus naquela semana, na última semana de Jesus. A missa, o sacrifício da Santa Missa, como era chamado antigamente na Igreja de Verdade. A Páscoa dos judeus também é assim, aquela refeição tomada na festa do Purim, onde o pai diz para os filhos não esquecerem que os judeus foram escravos na terra do Egito. Isso é um mito, nunca houve 430 anos de cativeiro do Egito, mas o mito existe, porque o mito é feito para a frente. O mito não está interessado para o passado. O passado é o historiador que faz. É ele que vai cavar, o arqueólogo faz isso. Então, o tempo para o arqueólogo, quando ele não pensa religiosamente, até ele poderá ter a religião dele, mas quando ele não pensa assim, é um tempo que não se repete. A vida, dizia Mircea Eliade, para o homem religioso é uma existência aflitiva, porque a todo momento, a qualquer momento, o homem religioso é assaltado pela verdade, aspas, aquela que vem dos dados, das evidências, das provas, dos achados, das descobertas. Esse mundo que oferece a história, então, que oferece essa novidade o tempo inteiro, deixa a vida do homem muito aflito, né? Era isso aqui que eu vou falar de Ugarit. Depois nós vamos fazer uma imersão nos povos do mar. Então, povos do mar é mais fácil de explicar, porque aqui eu só tenho documentos. Porque não existe mito aqui. Os povos do mar, como o nome diz, duas invasões que ocorreram entre o ano de 1276 e 1177. Guardem essa data aqui. Eles eram 9 povos. Assim eles foram identificados por Ramsés e decretou o fim da Era do Bronze. Essa imagem aqui, acho que já devo ter mostrado, utensílios de bronze que caracterizavam essa civilização. As armas eram feitas de bronze também. O bronze é mais mole que o ferro. O ferro mudou tudo. Mudou completamente. O Pelechete é isso aqui. Esse é um cidadão Pelechete, um palestino. A destruição do Levante foi completa com os povos do mar. Vocês estão vendo um mapa onde mostra assim, todo Canaã virou de cabeça para baixo. Lá se foram as grandes cidades do estado, a civilização hitita desapareceu, a primeira leva veio do norte, provavelmente das ilhas do Egeu. Não se sabe exatamente de onde, mas também o mundo não é tão grande assim. De algum lugar eles devem ter saído e para fazerem navios, a gente sabe que eles eram civilizações costeiras, não é verdade? Pois bem, o interesse aqui é que povos do mar chegando, alguém tem que sair do lugar. Para os cananitas, eles tiveram que se transformar adivinhem, em israelitas. E ocuparam aquelas terras piorzinhas, né? O mapa esse mapa aqui mostra com bastante clareza o domínio egípcio até Kadesh. E lá em branco, agora nesse mapa em branco, o Império Hitita, como o mundo era assim até 1200 e pouco. Ramsés III, bem conservado, né? Para quem tem 3.000, lá vai pedrada. Da Pentápolis Palestina, 5 cidades, a Penta, 5 polis, tem a Decápole, que são as 10, lá perto da Galileia, né? Da Pentápolis Palestina aos reinos. Aqui nós vamos ver, olha os mapas, Rafa, que está lá, ao sul de Gaza hoje. Nós temos Ashkelon, Ashdod, nós temos Ekur, Gat. Essas cidades citadas na Bíblia, muito antigas, na costa de origem egípcia, foram egípcias durante muito tempo,
depois que a civilização acadiana voltou para casa, mas isso já estamos ainda no terceiro milênio, eles voltaram para casa, e o Egito ocupou esse espaço vazio. Bem mais tarde, esses canaanitas vão morar ali, vão habitar ali durante muito tempo, até que são finalmente expulsos por necessidade, viram refugiados e vão invadir terras ruins que ninguém tinha prometido para eles, aquelas terras ruins. As terras boas tinham promessas, que ninguém promete aquilo que é ruim, né? A nova era, agora é a era do ferro, fim da idade do bronze. Outra tecnologia, a tecnologia do ferro promove guerras. Esse mapão aqui mostra bem como vai ficar a situação nas duas levas. Os egípcios acabaram se dando bem. Ramsés III conseguiu resistir e conseguiu construir uma fortaleza para ele. Depois da consolidada essa invasão dos povos do mar, nós vamos começar a ter um momento do ferro, ano 1000. Se a gente olhar para a Grécia nesse momento, a gente vai ver que está crescendo um império lá no Egeu, na Jônia, mas exatamente do lado da Turquia hoje. E Israel vai começar nesse contexto, inclusive o contexto literário. Mas como eles dois nada escrevem que sobreviveu, nada escreveram que sobreviveu, nós temos só a tradição oral. E essa tradição oral ela vai refletir épicos, fatos heróicos, era o momento disso mesmo. É só dar uma olhadinha na literatura grega, não ia demorar que Israel, através das suas cabeças mais cultas, mais educadas, eles trataram de fazer essa própria literatura, só que deram a ela um caráter sagrado e transformaram aquilo num manual de religião. Não é história, mas é tradição. E se é tradição, tem mito, e o mito não pode ser desprezado. Então, vive-se do mito e vive-se da história. Champollion, me lembrei agora, deixou esses desenhos aqui, ele fez isso aqui. Ele copiou da parede lá de Medinet Habu e também de Luxor, Karnak. E conseguiu descrever, inclusive com uma descrição física dessa gente aqui. Dá para ver o segundo da coluna, da primeira coluna, o segundo de cima para baixo. Aliás, o do meio aqui nesse desenho, que é o palestino. Essa expressão povos do mar foi criada por esse sujeito aqui, que eu não tenho nenhuma foto dele, só tenho uma caricatura, Emmanuel de Rouget, ele tem um nome quilométrico. Assim. Pois esse sujeito foi um criador dessa expressão. A idade do bronze tardio hoje, e este momento do povos do mar, tem nesse professor aqui, o Eric Klein, o maior especialista da história dos povos do mar. Quem puder ler os livros dele, vale a pena. Tem vídeos também de graça, muito bonitos, eu devo quase tudo que eu sei. Pois é isso que eu queria apresentar para vocês, então, à guisa de informação subsidiária, com algum material que eu achei que valeria a pena vocês conhecerem.